Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando um pouquinho aqui antes de começar o nosso documentário para passar um detalhe para vocês a respeito dos capítulos que a gente deixou nesse vídeo. Então ele foi dividido em capítulos, então a qualquer momento do vídeo que você quiser voltar em algum respectivo título do vídeo, você pode acessar aqui embaixo nos capítulos. Você vai clicar em introdução e daí você vai ter uma barra lateral onde você vai poder acessar esses capítulos. Então a gente está abordando aqui nesse vídeo o Nefilim bíblico, a gente está abordando as origens da tradição Nefilim, os seres brilhantes, um Messias Nefilim, que é muito interessante, reis de uma história épica. Esses são os capítulos que a gente abordou nesse vídeo. Beleza, pessoal? Não quero me estender muito. Então é isso aí. Se você é inscrito aqui no canal, eu quero agradecer a você por estar aqui de volta assistindo esse vídeo. E se você não é inscrito, peço que você já se inscreva no canal, né, e já ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que vão vir. Beleza? E é isso aí, pessoal. Bora lá pro vídeo. Supõe-se frequentemente que os Nefilim bíblicos eram todos gigantes. Os Nefilim, no entanto, envolvem muito mais, e podem ser rastreados até uma tradição muito mais rica encontrada na antiga Mesopotâmia, sobre os chamados Benai Ha-Elohim, sendo traduzido por herdeiros dos deuses, ou filhos dos deuses, com os gigantes sendo apenas um grupo entre eles. Os gigantes e seus grupos companheiros, coletivamente chamados de os Iluminados, eram seguidores de uma dinastia governante da mesma descendência, que contava entre eles o maior dos heróis sumérios. Mais tarde, os grandes reis deuses acadianos também foram considerados herdeiros dos deuses. Alguns dos seres mais conhecidos e intrigantes da tradição hebraica são os Nefilim. Os Nefilim aparecem no livro bíblico de Gênesis, onde são mencionados contra o pano de fundo da maldade das pessoas na era antes do dilúvio. Eles também são mencionados em outro livro bíblico, o livro dos Números, onde os batedores israelitas os viram na terra de Canaã, antes da conquista israelita. Na compreensão popular, os Nefilim são muitas vezes equiparados a gigantes. A razão para isso é que algumas traduções da Bíblia, seguindo a Septuaginta, interpretaram a palavra Nefilim como significando gigantes. Essa leitura resultou em muitas outras histórias e evidências propostas de gigantes em todo o mundo a serem identificados com os Nefilim bíblicos. Mas eu te faço a pergunta: isso está correto? Um olhar mais atento aos próprios Nefilim pode responder a esta pergunta. Como o termo Nefilim é retirado da tradição bíblica, este pode ser um ponto de partida. Uma vez que o uso bíblico do termo é investigado, pode-se tentar estabelecer as origens dessa tradição, que pode remontar à antiga terra da Suméria e o Império Acade no sul da Mesopotâmia. Esperançosamente, esta mais antiga das tradições lançaria alguma luz sobre a questão sobre a identidade dos Nefilim, e se eles eram de fato todos gigantes. Estes e outros detalhes trouxemos aqui neste vídeo, especialmente para vocês. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O Nefilim bíblico. Pode ser uma surpresa para alguns descobrir e perceber que os Nefilim não são descritos como gigantes no livro de Gênesis, onde são mencionados pela primeira vez. Eles são os descendentes dos filhos de Deus, os chamados Benai Ha-Elohim, que coabitaram com as filhas dos homens, e são retratados como grandes heróis, como homens de outrora, que ficaram conhecidos por seus grandes feitos heróicos, os chamados homens de renome. No livro de Gênesis, capítulo 6, está escrito o seguinte: havia Nefilins na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e lhes deram filhos. Esses eram os valentes da antiguidade, homens de renome. Quanto ao significado do nome Nefilim, também não significa necessariamente ser gigantes, embora este possa ser um significado possível. Nefilim é o plural de Nafal, derivado da raiz do nome Cair, e foi entendido também como companheiro, valentão, tirano, ou gigante por certos estudiosos e especialistas, e também identificado como os caídos, ou os que caíram, por outros especialistas. De acordo com a última opinião, os Nefilim eram descendentes de anjos caídos, gerados através do relacionamento entre os filhos de Deus, os chamados Benai Ha-Elohim com mulheres humanas. Neste caso,
Os filhos de Deus que geraram os Nefilim são entendidos como anjos caídos, de acordo com os filhos de Deus sendo o equivalente hebraico do termo cananeu, filhos de El, encontrado em muitos lugares ao longo dos textos Ugarit, e que se refere a seres celestes. O que é particularmente importante observar é que o termo filhos de Deus, encontrado na tradição bíblica, é simplesmente outra expressão para os deuses. Dentro da tradição antiga, os descendentes dos filhos de Deus se traduziriam assim, em herdeiros dos deuses. E esta parece ser a linha de fundo. Os Nefilim eram seres antigos que se acreditava serem descendentes dos deuses, em outras palavras, herdeiros dos deuses. A identificação dos Nefilim com os gigantes decorre de outra passagem bíblica, a saber, uma encontrada no livro dos Números, capítulo 13, onde se lê como os espiões hebreus encontraram gigantes, que são identificados como Nefilim, na terra de Canaã. O texto em questão diz o seguinte: ali vimos os Nefilim, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos seus olhos. Neste caso, os Nefilim encontrados em Canaã são realmente descritos como gigantes. Embora a palavra hebraica, Gibbor, traduzida como gigantes, também pudesse significar poderoso, guerreiro, tirano e campeão, o contexto sugere que eles eram de fato considerados gigantes, pois os espiões hebreus pareciam ser como gafanhotos em comparação com eles. Em outra passagem, os anaquins também são identificados como refaíns, outro termo usado para se referir aos gigantes. Os refaíns, no entanto, constituem completamente outro tópico a ser abordado, e se quiserem abordamos em outro vídeo. Pois bem, a questão permanece: se todos os Nefilim eram gigantes? Todos os Nefilim parecem ter sido heróis, homens poderosos e guerreiros poderosos, mas a pergunta é a seguinte: os Nefilins eram necessariamente todos gigantes? Esta é uma questão muito intrigante e importante que só poderia ser respondida se consultarmos as tradições anteriores do Oriente Médio, das quais a tradição bíblica se originou. A antiga tradição do Oriente Médio pode fornecer referência a esses mesmos herdeiros dos deuses, que às vezes também eram descritos como gigantes, nos primeiros textos sumérios. Origens da tradição Nefilim. Não há dúvida de que os Nefilim bíblicos pertencem a uma antiga tradição do Oriente Médio sobre tais seres. E quando falamos sobre os homens de renome, logo nos vem à mente o poderoso Gilgamesh. Na tradição hebraica extrabíblica, Gilgamesh foi de fato contado entre os gigantes, como está escrito no livro dos gigantes encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Gilgamesh poderia de fato ser visto como o herói arquetípico Nefilim, na medida em que a tradição suméria sobre ele reflete de perto o que se lê sobre os Nefilim no livro do Gênesis. De acordo com a lista de reis sumérios, Gilgamesh pertencia à dinastia fundada por Meshi-Angasher, um descendente do deus do sol chamado de Utu. Isso significa que esta dinastia suméria, a primeira a governar a antiga Suméria, era considerada descendente do deus Sol Utu, e portanto, dos grandes deuses da antiga Suméria. Como tal, eles podem ser considerados como Nefilim, se este termo é usado para descrever tais seres em todas as tradições. Alguns membros dessa dinastia, como Gilgamesh, por exemplo, também foram retratados como gigantes em antigos textos sumérios. O que é, no entanto, bastante intrigante é que a descendência dessa dinastia de Utu também pode ser vista de outra maneira. Pode muito bem ser que esta visão tenha evoluído de uma forma ainda mais primitiva de compreender estas questões, nomeadamente da ideia representada pelo símbolo representado pela letra U, e a letra D, símbolo de uma palavra que significa brilhante. Esta leitura decorre do fato de que o nome Utu também foi derivado da palavra Ud. Um desenvolvimento semelhante ocorreu no Egito, onde ideias muito semelhantes, aparentemente remontando ao período pré-dinástico, podem ser encontradas nos textos de Edfu. Na literatura suméria antiga, existe um grupo chamado Nós os Brilhantes. Estudiosos os consideram espíritos, semidemônios e antepassados falecidos. Eles talvez devam ser considerados como demônios, que de alguma forma estranha possuíram ou encarnaram em certos indivíduos. 3 desses grupos podem ser distinguidos, a saber, aqueles associados ao trabalho de construção, os guerreiros e os 7 sábios. É especialmente entre aqueles que foram construtores, mas também entre os guerreiros, que se encontra pela primeira vez os gigantes. Eles eram chamados Gilgal, os enormes brilhantes. Eles são as primeiras figuras conhecidas na história, que podem ser associadas não apenas às tradições sobre gigantes, mas também aos Nefilim.
Significativo para a discussão atual sobre esses seres, esses brilhantes, é que nem todos eram contados como gigantes. De fato, o símbolo adicional Gal, que significa grande, foi usado para os distinguir dos outros. O interessante sobre os diferentes grupos de iluminados é que eles estavam associados a vários membros da primeira casa de Uruk, da dinastia de Mexiangaxê, governantes como Imerkar, Lugalbanda, Dumuzi e Gilgamesh. Conforme argumentado por este autor em The Nephilim, Reis de uma Era Épica, Segredos e Enigmas dos Sumérios e Acadianos, esses seres foram posteriormente organizados em um sistema de castas que teve sua origem em Uruk, na época de Gilgamesh. Dessa forma, todos serviam ao rei, que pertencia à principal dinastia governante dos Nefilim. Os seres brilhantes que caíram. Os três grupos de iluminados têm um equivalente exato na tradição egípcia, onde se identificam como os filhos de Tanem, descritos nos textos de Edfu e que dizem ter migrado de sua terra natal para o Egito nos tempos pré-dinásticos. Depois de reconstruir sua terra natal, após um grande dilúvio que a submergiu, eles vieram para o Egito antes da construção dos primeiros templos. Esses filhos de Tanem consistiam em três grupos de seres, a saber, os guerreiros, chamados Shebtil, os deuses construtores, e os sete sábios, e podiam ser identificados com um grupo chamado os Iluminados, os seguidores de Horus, na tradição egípcia. Eles estavam ligados a uma dinastia de deuses que uma vez governou em sua terra natal original, uma dinastia que corresponde notavelmente e surpreendentemente com a primeira casa de Uruk, da tradição da Mesopotâmia. O que é bastante fascinante sobre a versão egípcia dos Iluminados é que eles eram considerados descendentes de um grupo do período anterior ao dilúvio, que foram considerados como a semente do Deus da Terra, ou seja, o Deus que havia caído na Terra. A redação nos textos sugere que essas sementes caídas estavam ligadas à ideia de castração, embora não esteja claro qual Deus teria sido castrado. Os sumérios tinham uma tradição semelhante sobre a semente do Deus Enki, que significa Senhor da Terra, que também havia caído na Terra. Aparentemente, os Iluminados eram os descendentes dessas sementes caídas, que aparentemente eram deuses caídos. Isso explicaria por que os Nefilim bíblicos foram chamados de caídos. Tradição semelhante também foi encontrada entre os Hurritas, outro povo presente na antiga Mesopotâmia, desde o período acadiano durante a segunda parte do terceiro milênio a.C. Mais tarde, se espalhou para o mundo grego, onde se descobre que os gigantes nasceram do sangue dos Uranos castrados, que caíram na terra. A tradição sobre os gigantes gregos pode ser rastreada desde as primeiras tradições sumérias e egípcias sobre os Iluminados, nascidos da semente caída. Na tradição suméria, alguns entre eles, encontrados entre as ordens de construtores e guerreiros, eram considerados grandes e brilhantes. Na antiga tradição egípcia, eles correspondem aos deuses construtores e Shebtil. Eles foram os primeiros gigantes conhecidos entre os Nefilim a serem encontrados em qualquer tradição literária de todo o mundo. Um Messias Nefilim. O que é especialmente significativo é que os Iluminados não só estavam intimamente ligados a uma dinastia governante suméria, da mesma descendência dos Benai Ha-Elohim, que são conhecidos como os Filhos de Deus, mas que essa dinastia também era vista em termos messiânicos. Os sumérios tinham uma extensa teologia especulativa sobre esses assuntos, uma teologia que remonta às origens xamânicas, nas montanhas do norte de Zagros. Eles reformulam a experiência xamânica no contexto da sociedade, onde se pensava que o divino se manifestava, ou encarnava como figuras messiânicas. Gilgamesh era tal figura, considerado como Deus, tendo 2/3 de divindade. Esses conceitos foram posteriormente assumidos pelos grandes reis deuses acadianos, que governaram a terra da Suméria e Acádia de 2370 a 2190 a.C. Sargão, o Grande, fundador do Império Acadiano, era visto como uma nova encarnação de Dumuzi, que retornou a este mundo, na verdade, como um segundo Gilgamesh. Com esta dinastia, os Nefilim de antigamente voltaram a governar. E seu governo foi ainda mais brilhante e excepcional do que os primeiros governantes uruquitas, que construíram Uruk, e os grandes monumentos da cidade. De fato, a extensão do Império Acadiano chegou até os confins do mundo conhecido. Na história posterior da Mesopotâmia, este império e seus maiores imperadores foram considerados o ideal absoluto, e o modelo para a verdadeira grandeza. O filho,
ou neto de Sargão, o Grande, chamado Naram-Sin, foi a primeira pessoa conhecida a ser adorada como um deus, na verdade como tendo sido um dos grandes deuses, durante sua própria vida. Um templo foi erguido para o deus Naram-Sin, na capital Acádia, com todo um elenco sacerdotal dedicado à sua adoração. Com o deus Naram-Sin, os Nefilim alcançaram o pináculo da grandeza. A filha de Sargão, Enheduanna, também era uma mulher excepcional. Ela escreveu belos poemas em homenagem à deusa Inanna, um dos quais serviu como uma canção de culto no culto imperial acadiano, um culto no qual os reis deuses messiânicos deificados ocupavam o centro do palco. De muitas maneiras, esse culto imperial pode ser considerado a Igreja dos Nefilim. Esse culto continuaria a existir por séculos, e até milênios. Reis de uma era épica. Como os primeiros heróis sumérios, os reis deuses acadianos eram lembrados como os maiores heróis. E como os governantes sumérios, eles eram considerados herdeiros dos deuses. Da mesma forma que a gesta do Kaiurun, as lendas dos reis de Uruk, uma poderosa tradição épica desenvolvida em torno desses grandes imperadores, chamada de Gesta Kadaiurun, que eram as lendas dos reis de Acádia. O que é bastante notável é que mesmo a história contada no épico de Gilgamesh tomou a maioria de seus motivos e temas das vidas dos grandes reis deuses acadianos, Sargão e Naram-Sin. Não há dúvida de que a tradição épica acadiana é comparável à heróica tradição homérica sobre Troia. Entre os inimigos subjugados em uma batalha titânica por Naram-Sin, de acordo com os contos épicos sobre ele, estava junto também o Galu. Eles foram lançados em termos de uma horda invasora do oeste e do norte, os quais invadiram a Mesopotâmia, mas foram derrotados e expulsos por Naram-Sin. As histórias remontam a eventos reais, muitas vezes descritos como a Grande Revolta contra Naram-Sin, após a qual ele foi honrado e adorado como o deus de Acádia pelo povo da Mesopotâmia. O nome Ugalu é derivado do Ugal mencionado anteriormente, e eles certamente teriam sido vistos exatamente da mesma forma, ou seja, como gigantes. Parece que depois que eles foram subjugados e incorporados à ordem militar acadiana, eles se tornaram associados ao mesmo lugar sagrado que o Ugal anterior, ou seja, o Santuário Nergal em Kuta. Quando analisamos tradições sobre os gigantes encontradas mais tarde em Canaã e na bacia do Mediterrâneo, podem ser rastreadas até esses primeiros precursores e as tradições sobre eles. O que se encontra no início da história e tradição suméria e acadiana é uma grande era épica em muitos aspectos inigualável em seu alcance e impacto na tradição posterior. Esses governantes realizaram feitos de notável grandeza retomados nas canções de poetas e bardos, dando origem a uma magnífica tradição épica. Eles pertenciam a uma antiga tradição de descendência dos deuses, remontando às primeiras tradições dos Iluminados. Sua história se espalhou da Mesopotâmia para o Egito, Pérsia, Índia e Canaã, onde esses grandes heróis, como Gilgamesh, foram chamados de Nefilim pelos israelitas. A tradição sobre os herdeiros dos deuses, ou Nefilim, estava intimamente ligada aos gigantes desde os primeiros tempos em que essas tradições apareceram nos textos sumérios. De acordo com os antigos sumérios que os identificavam com certos demônios, eles eram chamados de grandes brilhantes. Nas tradições acadianas, eles aparecem como uma poderosa ordem invasora associada a demônios semelhantes, então chamados de Ugalu. Mas os Nefilim não eram todos gigantes. Embora as principais dinastias Nefilim, de acordo com a tradição, de fato incluíssem gigantes em seu meio, gigantes como Gilgamesh, outros não eram gigantes. Os grandes reis deuses acadianos, como Sargão, o Grande, e Naram-Sin, não eram gigantes. Mas eles eram imperadores excepcionalmente poderosos, e os seres retratados como gigantes, os serviam como guerreiros e construtores. Para concluir, o que se encontra nesta mais antiga das tradições, nos textos antigos da Suméria e da Acádia, é que embora a tradição dos gigantes esteja intimamente ligada a essa tradição, todos os Nefilim não eram gigantes. Foram, no entanto, de uma forma grandes heróis, ou seja, homens de renome. Diga tudo o que você acha sobre estas informações nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se você gostou, também compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Estamos deixando uma super playlist no canto esquerdo do vídeo, com outras incríveis histórias. Deixo a todos um grande abraço.
E até os próximos vídeos.